E nessa quarta-feira, a Argentina entregou ao Itamaraty a lista de brasileiros alvos do inquérito do 8 de janeiro que estão no país. O documento já foi encaminhado ao gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator do caso. Estima-se que pelo menos 65 pessoas façam parte da relação. Na semana passada, a Polícia Federal enviou ao governo argentino 143 nomes de brasileiros que teriam descumprido medidas cautelares e cruzado a fronteira, Piotr. Bom, o que a gente traz de informação aqui é que simplesmente a Argentina bateu a porta do Itamaraty e informou o nome aí de 65 pessoas que estão, em tese, na Argentina. Internacional, de nações que têm relações. É simples assim. E a concessão, só que para desespero do ministro talvez, a concessão do asilo é de única prerrogativa do governo argentino, ponto. É simples assim. E se as pessoas estão fugindo de um país em 2024 porque estão se sentindo injustiçadas por um processo e um julgamento que, convenhamos, estamos denunciando aqui há muito tempo, acho que isso deveria servir para o Supremo Tribunal Federal fazer uma autoanálise. Por que as pessoas estão fugindo? Olha para a história brasileira, por que muita gente se exilou? Foi buscar asilo político em outros países. Quais as razões do exílio? Porque essas pessoas, convenhamos, elas estão deixando o país delas. Elas estão deixando a família, estão deixando o que tem aqui, pouco, muito, não importa. Qual é a razão disso? Não é o momento do Supremo se debruçar sobre isso? Ou vai viver na bolha de que não, estamos aqui defendendo a democracia e esses abre aspas, porque eu não vou colocar na minha frase aspas, eu só estou reproduzindo aqui, golpistas que promoveram, como é que é a frase que eles usam mesmo, Silvio? Atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, fecha aspas. O Supremo precisa parar para pensar no que está acontecendo e no que ele está promovendo. Não é normal num país em que, em tese, há uma democracia, em que, em tese, o Estado Democrático de Direito vige, em que as pessoas, em tese, têm direito à ampla defesa, estejam sendo julgadas na última instância recursal, que é o Supremo Tribunal Federal, por um crime que, se é que é crime, obviamente teriam que responder por depredação de patrimônio público na primeira instância, teriam todo o tempo de recorrer, poderiam fazer. Mulheres, mães de crianças pequenas, estão lá. Pessoas, aliás, teve gente que morreu dentro da cadeia, sem direito a julgamento, com o entendimento da PGR de que deveria responder em liberdade, mesmo com medida cautelar de uso de tornozeleira. Como, por exemplo, disse a PGR sobre o Clesão, para lembrar de um caso muito concreto. Pessoas que estão tendo que vir aqui dar depoimento que estão doentes, ou seja, o documento já não basta mais, como sempre bastou. Tem que ter um depoimento, parece que é prova de vida e prova de doença agora no Supremo. O sujeito tem que ir lá e fazer um depoimento de que, eu sofro de câncer, eu sofro disso, daquilo, para conseguir, digamos, razoavelmente alguma solidariedade por parte do Supremo Tribunal Federal. A solução para tudo isso, ontem falamos sobre isso, eu vou insistir, é no projeto de anistia que está no Congresso Nacional. Para dar um basta nisso, não se pode relativizar, não se pode normalizar que pessoas estejam deixando um país, em tese democrático, com uma Constituição chamada de cidadã, em que o Estado Democrático de Direito sempre foi preservado e usado pelas pessoas, obviamente, que a ampla defesa era garantida, estejam fugindo para um país vizinho, porque não se vem, no mínimo, com as condições de terem, digamos, usufruírem do direito brasileiro. Alguma coisa está errada e não é com essas pessoas, convenhamos. É com esse julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal a quem não deveria estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Pois é, Silvio, falando de Supremo, essa lista com 65 nomes foi entregue, foi direcionada ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. São presos políticos que estavam presos a uma tornozeleira, quebraram a tornozeleira e aí pode-se discutir a legalidade, é ilegal, evidentemente, mas são pessoas que foram buscar refúgio diante de um julgamento estritamente político. O Piotr chama a atenção, o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte técnica, porque é a última instância recursal, mas não.
pessoas que não têm foro de prerrogativa, que não deveriam estar sendo julgados, não é o juízo de direito, eles não são parlamentares, por exemplo, são julgados por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí nós estamos falando de 2.000 pessoas, recebem penas altíssimas, que bandidos perigosos que estão nas ruas, muitos deles beneficiados pelas tais saidinhas que o PT apoia e que o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, também defende. Aliás, está lá um ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, que é defensor da saidinha. Eles fizeram uma transferência. O anterior, Ricardo Lewandowski, foi transferido para o Ministério da Justiça e defende a saidinha. Quem recebe benefício da saidinha são determinados criminosos que sacam uma arma, como aconteceu na virada do ano, e matam a sangue frio um policial. Por isso, o Congresso Nacional tomou a decisão, de uma vez por todas e tardiamente, de acabar com essa excrescência que só existe praticamente no Brasil, as saidinhas. Mas vamos lá, esses pessoas que foram condenadas, talvez alguns tenham cometido crime de vandalismo, não sabemos, não temos as informações completas, os advogados não têm acesso completo aos autos, talvez poderiam ter sido condenados a uma pena curta e já cumprido essa pena. E o Brasil deixado para trás de uma vez por todas o 8 de janeiro. O Brasil precisa mudar, o Brasil precisa seguir adiante. Precisa virar a página do 8 de janeiro, mas o ministro Alexandre de Moraes não permite que a página do 8 de janeiro seja virada para o bem da democracia, para que a temperatura na Praça dos Três Poderes retome a sua temperatura normal, uma democracia constitucional. A Polícia Federal poderia estar procurando bandidos perigosos, narcotraficantes, tentando impedir o avanço de facções criminosas. O último levantamento do Fórum Esfera, neste mês, aliás, detectou 70 facções criminosas atuando no Brasil, eram 50 até o ano passado. O PCC se espraia, virou uma máfia, virou uma multinacional do crime. O Comando Vermelho idem. Facções no Nordeste e no Norte do país disputando o território com o PCC e com o Comando Vermelho. A Polícia Federal não consegue prender o Querubim e o Tatu. Levou 40 dias para prender o Querubim e o Tatu, que fugiram de um presídio de segurança máxima. Marca do governo do PT. O governo Lula 3 tem a primeira fuga de um presídio de segurança máxima. Isso deveria ser prioridade. Mas não, vamos caçar os golpistas do algodão doce, o golpe do cachorro-quente. Augusto, e vale lembrar, como bem salientou o Piotto, que nós não temos ainda a informação de quantos desses brasileiros, ou se algum desses brasileiros pediu asilo político, que é uma prerrogativa aí do governo argentino. A gente tem que acompanhar isso nos próximos dias. É o que devem fazer, porque eu tenho certeza que o Milei atende ao pedido. É uma prática no continente, não é no momento no Brasil, mas o Brasil está do avesso. E eles devem fazer isso, e a confirmação de que eles estão lá não é nenhum erro, não. É como disse o Piotto, é uma praxe. Essas pessoas estão aí? Sim, estão. Só, não passa disso. Eu vou aproveitar esse espaço para dizer o seguinte: toda vez que a gente fala em anistia, alguns amigos que nos acompanham se manifestam dizendo, mas pô, não tem cabimento, os caras não cometeram crime nenhum. Então, neste momento, a gente não pode pensar em cumprimento da lei no Brasil, porque o Supremo está agindo fora da lei. Fora da lei. É evidente que os processos não deveriam ter começado. Se começaram, não deveriam continuar. Se chegaram até o meio, deveriam ter sido interrompidos e não chegar a condenações. Chegando a condenações, não poderia obrigar o cumprimento delas. Mas isso tudo vem acontecendo e nós chegamos a um tal ponto de maluquice no Brasil que, repito, a anistia já é a palavra de ordem do momento e é a palavra de ordem que vai salvar da própria da autodestruição o Supremo. Esses processos não terminam. O julgamento dos presos no 8 de janeiro não termina. É uma coisa, a prisão do Felipe Martins, daqui a pouco está completando 5 meses, ele provou a própria inocência. Esse é o Brasil criado pelo Supremo. Então é dar uma chance até de o Supremo começar a refazer tudo. Esses processos serão anulados, sim, todos. Mas é hora de libertar
essas pessoas do jugo de um ministro que perdeu o controle. A anistia já deve ser aprovada e imediatamente, como diz o já. Não é possível que a gente veja brasileiros fugindo do país para ir para a Argentina. Quando se foge de um país, é porque é uma ditadura, é porque perseguem pessoas, não é que aplicam a lei a essas pessoas. E mais, Silvio lembrou bem, o grande problema do Brasil hoje em matéria de lei, de segurança, de garantias institucionais, de garantias constitucionais, o grande problema é o crime organizado. É a luta contra esse tumor que deveria começar agora e não o prosseguimento de uma guerra insensata contra inimigos imaginários. Deixa eu só aproveitar e fazer uma atualização. O Gustavo Segre, que está aqui na audiência, também acompanhando o Oeste Sem Filtro, fez uma ressalva. Ele diz que já são mais de 90 brasileiros na Argentina e que por 3 meses é garantido o refúgio a essas pessoas que estão no país e que sim, já ingressaram, alguns brasileiros já ingressaram com o pedido que está sendo analisado por uma comissão, a Comissão Nacional de Refugiados, mas por 90 dias eles têm garantido aí essa situação de refugiado no país. Agradeço então a atualização. E um grande abraço para Gustavo Segre, que também está nos acompanhando. Silvio, quer complementar? Eu quero fazer um complemento, até o Augusto frisou muito bem, mas para que fique muito claro, porque tem muita gente maldosa por aí que recorta as nossas falas. Ninguém aqui está estimulando quebrar tornozeleira eletrônica ou fugir. Não, mas estamos defendendo o devido processo legal, estamos defendendo a Constituição e principalmente ressaltando que este julgamento que está em curso ainda dessas pessoas é um julgamento marcado pelo ineditismo de penas que não se aplicam, de crimes absurdos impostos a essas pessoas e, principalmente, os advogados delas não têm direito à sustentação no plenário porque o ministro Alexandre de Moraes não quer que eles façam a defesa em plenário. Isso é a inversão do devido processo legal, é o atropelo do direito. E é um atentado à democracia.